6 dicas para você economizar dinheiro. Realmente, hoje, nos dias que nós estamos vivendo, com desemprego, inflação alta, coisas muito caras, economizar dinheiro é sempre bom. Nesse vídeo, eu vou dar 6 dicas práticas e fáceis de coisas que você pode estar fazendo no seu dia a dia para estar economizando ainda mais o seu dinheiro. A primeira dica é a seguinte: analise seus gastos. Então, quando você analisa os seus gastos, você consegue, por exemplo, ter uma visão ampla de tudo que você gasta, tudo que você investe o seu dinheiro, tudo que você gasta durante o mês, coisas que você compra, coisas que são necessárias e também desnecessárias. E é nesse ponto, na análise dos gastos, é onde você vai observar algumas coisas que você pode estar eliminando. Então, pare hoje e reflita sobre a sua situação. Por exemplo, você mora sozinho? Ou você mora com seus pais ou com a outra pessoa? Você tem filhos? Paga alguma faculdade, algum curso? Então, tudo isso são situações que vai fazer você ter gastos diferentes e também responsabilidades financeiras diferentes. Então, a sua situação atual, ela vai definir como serão seus gastos. A segunda coisa que você deve fazer é a seguinte coisa: realidade financeira. Ou seja, você deve aceitar e reconhecer sua realidade financeira agora. Por exemplo, será que nesse atual momento você está trabalhando? Será que você tem uma renda fixa todo mês? Você trabalha, por exemplo, por comissão? Ou será que você é um trabalhador autônomo? Ou, por exemplo, você trabalha um período e talvez não receba a mesma quantia do próximo mês ou do mês anterior? Então, tudo isso são realidades financeiras que vai impactar na economia do seu dinheiro. É muito importante você reconhecer isso, pois com base nessa realidade é que você vai fazer compras, você vai calcular novas coisas que você vai fazer com o seu dinheiro, você também vai eliminar gastos, porque você já vai visar aquele dinheiro que vai entrar do mês ou da quinzena, depende de como você vai receber esse dinheiro. E também você, com base nessa realidade, você vai ver o que cabe ou não no seu orçamento. E é muito importante você ter o autocontrole. Autocontrole para poder aceitar a sua realidade e aceitar que você só pode gastar aquilo. A mais do que aquilo não pode. Por exemplo, digamos que você ganhe por mês R$ 1.000 fechado. Você tem as suas despesas do mês para pagar aquelas despesas fixas, como por exemplo aluguel, comida, energia, água e outras coisas que são importantes que todo mês você tem que comprar e pagar. Então, tem algumas coisas na sua vida ali durante o mês que vai ser coisas que vão apenas agregar. Talvez, por exemplo, você compre alguma roupa, talvez você dê uma saída no final de semana. Então, isso vai ser uma coisa que vai agregar ao seu salário do mês. Ou seja, ao final ali do mês, você vai ter ali aquele saldo a mais daquilo que você fez. Mas quando você tem uma realidade financeira, você consegue aceitar até quando você pode ultrapassar ou até o seu limite máximo. Então, dessa forma, você não vai conseguir, né, ali ultrapassar aquele limite que você colocou e você também não vai acabar criando dívidas. Dívidas que, infelizmente, pode levar você a um prejuízo financeiro. A terceira dica, a terceira coisa que você deve fazer é a seguinte: elimine despesas desnecessárias. Quando a gente fala em eliminar despesas desnecessárias, por exemplo, vamos citar aqui a internet. Talvez você tenha um pacote hoje de internet, eu só vou citar aqui um exemplo: 50 megas, R$ 60, R$ 70. Mas talvez é só você sozinho que usa a internet, ou talvez você só usa a internet à noite quando você chega na sua casa, talvez durante o dia você tenha os dados móveis. Então, o que você acha de diminuir esse pacote de internet para um menor, que tenha menos megas de internet, mas também que o valor seja reduzido? E isso são coisas, né, que pequenas, mas que no final do mês vai fazer uma grande diferença na sua vida. E você vai ver que essas despesas que você eliminou, essas despesas desnecessárias, no final do mês vai trazer para você uma boa renda. Ou seja, aquele seu dinheiro, ele vai render mais. E dessa forma você vai conseguir economizar o seu dinheiro. Outro exemplo também que a gente pode citar é o seguinte:
Talvez você tenha várias assinaturas, né? Por exemplo, de TVs mesmo, streamers e outras coisas a mais. Mas talvez você não use todos. Ou talvez também possa ser que você esteja hoje usando aquele pacote premium, o mais caro, né? Como pode ser assim dizer. Então, o que você acha, por exemplo, de diminuir esse valor, colocar um mais barato, um plano mais barato? Então, o que você acha de diminuir essas despesas? Tudo isso vai depender da sua situação atual. Se você, claro, conseguir manter essas coisas na internet, essas assinaturas, tudo bom, tudo ótimo. Mas se você vê que está apertando no seu orçamento e no final do mês você está ficando com despesas e até sem pagar algumas contas, então é melhor você parar e pensar na sua realidade e tentar eliminar alguns gastos desnecessários. E lembrando uma coisa importante: aqui a gente só falou sobre dois exemplos, mas tem muitos campos na sua vida que você pode estar eliminando aqueles gastos desnecessários. Vamos lá então para a quarta dica. A quarta coisa é você determinar quais são as suas despesas fixas e aquelas variáveis. Ou seja, aquelas despesas que todo mês a gente sabe que tem que pagar. Eu até já citei aqui antes o exemplo, né? Por exemplo, aluguel, ou talvez a prestação do seu apartamento, da sua casa, água, luz, comida. Isso são coisas essenciais da nossa vida, que a gente precisa pagar todo mês. Mas, por exemplo, qual é uma coisa variável que pode ser alterada ali conforme a sua necessidade? Por exemplo, a compra de uma roupa, uma viagem, a compra de algum eletrodoméstico para dentro da sua casa. Então, tudo isso são despesas variáveis. Mas por que é importante você ter em mente, né, essas despesas e você calcular elas e ali até organizar todas essas despesas? Porque é com base nelas que você vai fazer o seu orçamento para aquele mês ou para os meses seguintes. Por exemplo, digamos que você queira fazer uma reforma na sua casa ou comprar algum eletrodoméstico novo. Você pode já colocar como meta uns 3, 4 meses antes, juntar ali um dinheiro para não chegar aquele mês que você vai fazer aquela compra, ou aquela reforma e você ficar apertado de forma financeira. Então você vai conseguir comprar o que você quer, você vai conseguir fazer aquela reforma, mas não vai ficar em uma situação difícil em sentido financeiro. Você não vai precisar, por exemplo, deixar de pagar uma conta para poder pagar outra conta, ou deixar talvez o cartão vencer a fatura. Você vai se organizar de forma antecipada e você vai ver quais são as despesas que você pode adiar para o futuro e quais são aquelas fixas, variáveis importantes que não podem ser alteradas, mas que precisam ser feitas, mas que com organização você consegue fazer. A quinta dica é a seguinte: faça você mesmo. Sempre tem alguma coisa que pode ser feito você mesmo. Por exemplo, talvez alguma alimentação. Se você, por exemplo, costuma comer fora, já calculou, por exemplo, o gasto que você tem em comprar fora, ou você mesmo fazer? Por exemplo, se você for fazer uma marmita, né? Você não vai fazer a marmita para um dia só. Você já vai fazer, já pode deixar ali ela alguns dias no congelador guardado, bem armazenado, para os outros dias. Você só faz, né, esquentar e tirar o proveito ali da sua refeição. Outras coisas também, como por exemplo, talvez algum trabalho que você consiga fazer dentro da sua casa, alguma pequena reforma. Será que você consegue fazer? Então, se você conseguir, você já vai economizar esse dinheiro. E todo dinheiro que você economizar vai ser bem-vindo, né? Então, essa dica faça você mesmo, na verdade, ela vai depender muito de você mesmo, né? O próprio tema já diz, faça você mesmo. Então, vai depender de suas habilidades, sua criatividade. Tem pessoas que são bem criativas, realmente tem aquela vontade de fazer, de colocar ali a mão na massa. Tem outras que já não são muito criativas assim. Mas aí você pode parar e pensar e ver no que você melhor se desenvolve. A sexta e a última dica é a seguinte: aplicativo de controle financeiro. Você pode usar tanto um aplicativo, como também você pode usar uma tabela, né, uma lista ali digital, virtual no caso, né, ou também uma lista física, onde você vai colocar o que você ganha por mês, quais são as suas despesas, o seu limite, né, de compra, de despesa, e o máximo que você pode ultrapassar dela, e também o mínimo. Quando você tem isso como base, isso como controle, você consegue ir vendo como está indo as suas despesas. E quando chegar ao final do mês, você não vai ter aquele susto, aquele medo quando você for abrir a sua fatura ou quando você receber o seu salário. Então,
Você pode usar tanto o aplicativo, que ele vai ali também te mantendo bem atualizado, ou também você pode estar fazendo essa lista, a lista física ou uma lista virtual. Então, essa foi as dicas que eu decidi trazer aqui hoje para vocês nesse vídeo, como você pode estar economizando o seu dinheiro. Eu também, antes de finalizar esse vídeo, eu gostaria de falar sobre um tema muito interessante, né? Sobre um assunto bem interessante. Nós estamos no mês de setembro, e esse mês é o mês da Setembro Amarelo. E eu gostaria de deixar aqui uma frase para você. Seja solidário. Nós nunca sabemos o que cada pessoa enfrenta. Você não está sozinho. Então, se você conhece alguém que passa por alguma dificuldade, que você sabe que aquela pessoa tem algum problema, talvez algum problema mental, algum problema psicológico, ou você está vendo que ela precisa de alguma ajuda médica, ofereça ajuda. Fale para ela que ela não está sozinha. Oriente ela a procurar um médico. Ajude essas pessoas. Não é drama. Tá certo? E lembre-se sempre, nós estamos em setembro, né? Que é setembro amarelo, essa conscientização. Mas isso não se aplica apenas a um mês do ano, mas sim a todos os dias. Então, seja sempre essa pessoa, seja uma pessoa que escuta, que consegue apoiar e que ajude o próximo. Tá certo? Essa mensagem que eu queria deixar antes de concluir esse vídeo. Eu peço que, se você gostou desse conteúdo, você dê um like para que eu possa saber que você gostou. Também inscreva-se aqui no meu canal para estar por dentro de outras informações. Compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que você tem certeza que vai gostar. E também compartilhe aqui embaixo que viu que você achou interessante. Desejo sucesso na sua economia. Um abraço para você e até a próxima.